Tocando o céu. Uma introdução aos arranha-céus. Os arranha-céus são mais do que apenas prédios altos. São incríveis proezas da engenharia e arquitetura. Essas estruturas imponentes redefinem os horizontes das cidades e expandem os limites do que é possível. Do Empire State Building ao Burj Khalifa, os arranha-céus capturam nossa imaginação. Mas como esses gigantes se erguem do chão? Vamos mergulhar no mundo da construção de arranha-céus e descobrir os segredos por trás dessas maravilhas modernas. Os arranha-céus são uma invenção relativamente recente. O primeiro arranha-céu, o Home Insurance Building, foi construído em Chicago em 1885. Tinha apenas 10 andares. Hoje, os arranha-céus podem atingir alturas de mais de 828 metros, como o Burj Khalifa em Dubai. Esses edifícios são possíveis graças aos avanços na tecnologia e engenharia. Eles são uma prova da engenhosidade humana e do nosso desejo de alcançar o céu. A planta dos gigantes. Planejamento e design. Antes que um único tijolo seja colocado, a jornada de um arranha-céu começa com planejamento e design meticulosos. Arquitetos, engenheiros e inúmeros outros profissionais colaboram para criar uma planta para essas cidades verticais. A fase de design é crucial. Ela determina não apenas a estética do edifício, mas também sua integridade estrutural, segurança e funcionalidade. O processo de planejamento leva em consideração fatores como a finalidade do edifício, localização e impacto ambiental. Os engenheiros usam softwares sofisticados para criar modelos tridimensionais e simular vários cenários, garantindo que o edifício possa suportar cargas de vento, terremotos e outras tensões potenciais. Cada detalhe, da fundação à fachada, é cuidadosamente considerado para criar uma estrutura que seja bonita e funcional. Os ossos dos titãs materiais para arranha-céus. Os arranha-céus são construídos para durar. A escolha dos materiais certos é crucial para sua resistência, estabilidade e longevidade. Aço, concreto, vidro e concreto armado são as pedras angulares dessas estruturas imponentes. Cada material desempenha um papel vital no fornecimento da resistência e suporte necessários. O aço é a espinha dorsal da maioria dos arranha-céus. Sua alta resistência à tração permite suportar peso imenso e resistir a ventos fortes. O concreto, geralmente armado com barras de aço, forma o núcleo e os pisos, proporcionando resistência à compressão. O vidro, uma característica marcante de muitos arranha-céus, permite a entrada de luz natural e vistas deslumbrantes, enquanto os avanços na tecnologia do vidro garantem eficiência energética e segurança. Lançando as bases. A base para gigantes. A fundação de um arranha-céu é, sem dúvida, a parte mais crítica de sua construção. Ela precisa suportar todo o peso do edifício e transferi-lo com segurança para o solo. O tipo de fundação usada depende das condições do solo e do tamanho e peso da estrutura. Para arranha-céus construídos em rocha sólida, uma fundação de sapata simples pode ser suficiente. No entanto, em áreas com solo mais mole ou lençóis freáticos altos, fundações mais complexas, como fundações de estacas ou de tubulões, são usadas. Isso envolve cravar estacas longas e finas, ou afundar grandes cilindros de concreto profundamente no solo para atingir uma camada de suporte estável. Seção 5. Alcançando as nuvens. O esqueleto de aço. Com uma base sólida no lugar, o arranha-céu começa a se erguer do solo com a construção de seu esqueleto de aço. Esta estrutura, composta por enormes colunas e vigas de aço, fornece o suporte principal para o edifício. Os componentes de aço são fabricados fora do local e então transportados para a obra. Guindastes gigantescos, muitas vezes elevando-se sobre a própria cidade,
cuidadosamente levantam e colocam cada peça do esqueleto de aço em posição. Trabalhadores especializados então conectam as vigas e colunas usando parafusos de alta resistência e solda, criando uma estrutura segura e rígida que definirá a forma do arranha-céu. Seção 6. Criando uma segunda pele. A envoltória do edifício. À medida que o esqueleto de aço se eleva, outro elemento crucial toma forma: a envoltória do edifício. Essa camada externa, que consiste em paredes, janelas e sistemas de cobertura, protege o edifício dos elementos e desempenha um papel significativo em sua eficiência energética e estética. Instalar a envoltória do edifício é um processo complexo. Envolve a fixação de camadas de isolamento, barreiras de vapor e membranas resistentes às intempéries no exterior do edifício. As janelas, geralmente unidades pré-fabricadas com várias placas de vidro para isolamento e isolamento acústico, são cuidadosamente encaixadas no lugar. A fachada, a pele externa do arranha-céu, pode ser feita de vários materiais, incluindo vidro, painéis metálicos ou pedra, e contribui significativamente para o estilo arquitetônico do edifício. Seção 7. Uma sinfonia de sistemas, encanamento, elétrica e mais. Enquanto o exterior do arranha-céu toma forma, uma rede complexa de sistemas está sendo instalada dentro de suas paredes. Sistemas de encanamento, elétricos, de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, segurança contra incêndio, segurança e telecomunicações são todos meticulosamente integrados ao projeto do edifício. Esses sistemas são essenciais para a funcionalidade do edifício e o conforto e segurança de seus ocupantes. Eles exigem planejamento e coordenação cuidadosos para garantir que todos os canos, fios, dutos e equipamentos se encaixem perfeitamente na estrutura. Os arranha-céus modernos geralmente incorporam tecnologias de construção inteligente que automatizam e otimizam esses sistemas para eficiência energética e sustentabilidade. Seção 8. Desafios nas nuvens. Vento, clima e altura. Construir um arranha-céu não é isento de desafios. À medida que essas estruturas atingem alturas cada vez maiores, engenheiros e equipes de construção enfrentam obstáculos únicos colocados pelo vento, clima e pela própria altura do edifício. As cargas de vento aumentam exponencialmente com a altura, colocando pressão significativa na estrutura do edifício. Os engenheiros usam testes em túnel de vento e modelagem computacional avançada para projetar arranha-céus que podem suportar fortes rajadas de vento sem balançar ou vibrar. As condições climáticas, do calor escaldante às temperaturas congelantes, podem afetar os materiais de construção e criar condições de trabalho perigosas. Seção 9. Moldando horizontes. O impacto dos arranha-céus. Os arranha-céus têm um impacto profundo nas cidades que habitam. Eles moldam horizontes, redefinem paisagens urbanas e servem como símbolos de progresso econômico e inovação arquitetônica. No entanto, eles também apresentam desafios em termos de infraestrutura, transporte e equidade social. À medida que as cidades se tornam mais densas, os arranha-céus oferecem uma solução para a disponibilidade limitada de terrenos, fornecendo espaço para escritórios, residências e comodidades em uma área relativamente pequena. Eles atraem negócios e investimentos, criando empregos e estimulando o crescimento econômico. No entanto, a construção e operação de arranha-céus devem ser cuidadosamente gerenciadas para minimizar seu impacto ambiental e garantir que os benefícios que trazem sejam compartilhados de forma equitativa entre todos os moradores da cidade.